Um levantamento divulgado pelo Banco Central apontou que o brasileiro está preferindo passar o cartão de crédito de uma só vez, sem parcelar. Isso evita aquela cobrança dos juros rotativos que, apesar de terem apresentado uma queda, ainda são bem altos aqui no Brasil. Essa mudança no perfil do consumidor está associada às medidas do programa Desenrola Brasil. Com o pagamento de dívidas antigas, o brasileiro está tendo mais poder de compra. Aliás, esse é o assunto do Explica Pra Gente de hoje, com o economista e professor Francisco Rosário, e está no ar. Bom, os juros até que caíram, mas ainda não são juros convidativos de jeito nenhum, como o próprio professor já falou pra gente várias vezes, né, professor? Agora, o mais importante é que eu acho que as pessoas estão ouvindo aqui o Explica Pra Gente, né? Estão começando a entender que os juros de cartão de crédito não se deve cair nele, nem parcelar contas de jeito nenhum, principalmente se forem contas do cotidiano, né, ô professor? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas aqui que nos assistem. Realmente, né? O juro, como você bem disse, os juros estão caindo, mas não estão fáceis, não. Né? Nossos juros são muito altos, pressiona bastante a renda do trabalhador e a gente tem que ter muita parcimônia nos gastos para não cair e pagar esse juro, porque é uma luta você fazer o seu salário no mês para perder uma parte significativa dele pagando juros de coisas que você podia ter se programado melhor. Então, esse é o ponto, mas o brasileiro parece que, com a ajudinha que teve ultimamente, está se organizando, né? Já faz tempo que realmente existe todo um trabalho para educação financeira e para controle de gastos. Eu sei que num país onde falta muita coisa, as pessoas demandam muita coisa, e o impulso de compra é muito forte, a gente tem ainda a renda baixa, então tudo isso junto pressiona bastante os gastos das famílias. Mas, ao que parece, com os feirões aí de dívida, com todos os programas, as pessoas estão realmente se organizando melhor, e isso está repercutindo nessa redução, por menor que seja, mas já é um alento. Houve alguma redução nos juros cobrados às famílias pelos bancos, em virtude desse melhor controle e da liberação de crédito, da melhoria da condição de crédito de muitas famílias, né? Só para terminar aqui, 70% das famílias, 72 milhões de pessoas estavam em situação de problemas financeiros. Se você fizer um comparativo, o Brasil tem hoje 105 milhões de trabalhadores. 72 milhões de pessoas estavam devendo. Então, quase todo mundo que trabalha está sufocado de alguma forma, né? Complicada, né, professor? Pois é. Então, acho que os programas Desenrola, essas instituições financeiras que receberam subsídio, inclusive, do governo federal, para renegociar dívidas com os bancos, tudo isso fez com que essas pessoas entendessem, sentiram na pele durante muito tempo, perderam o poder de compra, né, professor? E talvez agora aprenderam a lição da pior forma possível, mas agora conseguiram pagar, vão voltar a ter agora o poder de compra, mas com mais responsabilidade para não passar o que passaram antes. É isso? Isso é verdade. É exatamente isso, né? O brasileiro ele tem, de fato, se organizado mais, seja pela própria falta de dinheiro para fazer mais, consumir mais, mas de alguma forma está existindo esse melhor controle e isso está repercutindo, sim, na redução das taxas de juros, né? Esse ponto é fundamental. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos para as perguntas das pessoas que querem participar no Explica Pra Gente com o professor Chico Rosário aqui no nosso Explica Pra Gente. Vamos ver, então, a primeira pergunta de hoje? Muito bem. Salute, meu querido professor. Vamos lá. Não, que é isso, acontece. Estamos ao vivo aqui. São 13 horas em ponto. Olha, o Diego Santos é que faz a sua primeira pergunta para o professor. O Diego Santos é no bairro do Poço. Ele pergunta: professor Francisco Rosário, eu realmente tenho preferido passar as compras de uma só vez, mas tem meses que preciso atrasar o pagamento um pouco. É melhor pagar o mínimo na data do vencimento ou os juros da fatura com atraso?
Importante essa pergunta do Diego, hein? Diego e muitos também fazem isso, né? Às vezes, quando você aperta, paga o mínimo e joga o resto para depois, ou então deixa acumular e tentar uma negociação com o banco. A sugestão é sempre, quando... Eu sei que nem sempre as pessoas têm um controle financeiro, mas o ideal é pagar o que puder, além do mínimo, mesmo que não pague tudo, principalmente até a data do cartão, porque evita a multa, Wilson. Se você não consegue evitar os juros, evite pelo menos a multa, pagando até o dia do vencimento do cartão, né? O mínimo, porque aí, pelo menos... Agora, qual o problema de você deixar e pagar o mínimo e deixar o restante para o mês seguinte? É porque você comprou no crédito e tem parcelas vencendo no mês seguinte. Então, o limite do seu cartão ele diminui por conta disso e você vai acumular dívidas no mês seguinte, né? E daí pode entrar de novo naquela famosa bola de neve e os juros estão caindo, mas não estão baixos, aí na faixa de 240% ao ano, né? É muita coisa. Muito alto, cara. Então, né? Então, é mais do dobro no cartão de crédito, né? Então, isso você, se tiver esse descontrole, o ideal, às vezes, é tentar pegar um CDC, pegar um empréstimo de juros mais baixo e quitar, para não deixar a bola de neve e dividir o que você fez, a diferença para o mês seguinte se controlar mais e pagar tudo certinho. Porque se deixar no cartão evoluir a dívida, ela torna-se impagável em pouco tempo, porque é muito pesado o juro do cartão de crédito. Perfeito. O ideal é não fazer dívida com cartão de crédito, né? Cartão de crédito e cheque especial são coisas somente para aquelas extremas emergências quando você não tem mais para onde recorrer. Aí você entra com uma forma de salvar vida, né? Ou desespero de saúde na família, alguma coisa assim. Se não, é uma loucura para que você consiga pagar, né? Um controle financeiro e uma perspectiva de receita extra, até você... e no cartão, o controle financeiro, você consegue ter até alguns benefícios, Wilson. Mas o problema é que a gente, às vezes, não consegue e acha que tem o limite do cartão para gastar. É verdade. Né? E aí você termina extrapolando. E não é assim. Porque o limite do cartão daquele mês, ele ainda não entrou todas as compras parceladas que você tem no mês seguinte de novo. Então, tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado, né? Em um momento em que você não tem aumento de renda tão fácil, né? E você só tem aumento de juros. Aí é complicado. Verdade, muito bem. É complicado. O ideal é você se organizar como puder, comprar dentro do limite, né, se segurar como pode para evitar então essa bola de neve, aí, esse efeito cascata de um pagamento mínimo com o outro, que levar em confusão, fica difícil, como disse o professor Francisco Rosário. Vamos para a segunda pergunta, professor? Vamos ver então quem quer fazer a segunda pergunta para o professor Francisco Rosário. Vamos ver, solta aí a segunda pergunta. Quem vai fazer é a Francisca Cruz. A Francisca Cruz é de Ipioca, professor. E ela pergunta o seguinte: professor, para pagar as dívidas, precisei passar a feira do mês parcelada no cartão. Não estou mais negativada, mas tenho um parcelamento no supermercado. É vantagem? Uma coisa que eu tenho comigo, né? Alimento e combustível eu evito parcelar, né? Porque a gente vai consumir daí um pouco tempo novamente, né? Pelo menos no mês seguinte já entra de novo. Então, agora, aí onde está, Wilson? Se ela conseguiu pagar a dívida, livrou um monte de juros que ela iria pagar mês a mês, ela liquidou, pagou, está livre do juro. Então, aquele montante vai servir para abater outra dívida que pode ser essa do alimento, né, para o mês seguinte ou para outros meses. O que importa é ela, dentro do que ela pode pagar, manter o cartão de crédito. Então, se eu recebo, vamos lá, R$ 1.500, o seu cartão de crédito não deve passar de 150 aí, pelo menos 10% no máximo. Se for para comprar vestuário e tal, alimento pode, porque alimento é uma coisa, só que o mês seguinte você tem que pagar integralmente. Entendi. Né? É isso que ela pode dividir. Ocorre que no mês seguinte ela faz a feira integral no cartão, né? Não divide, e
paga as parcelas para poder diminuir esse endividamento no cartão. Porque qualquer descontrole, aquilo que a gente já falou aqui, a taxa de juros dos cartões, de modo geral, são muito mais altas do que qualquer empréstimo que ela tome no banco que ela tem a conta. Se ela tomar um empréstimo bancário, a taxa de juros, por maior que seja, ainda é muito menor, 3, 4 vezes menor do que a taxa do cartão de crédito da dívida do mês para o outro. Pois é, tanto é que tem pessoas que fazem aqueles empréstimos, até consignados, enfim, com juros menores, paga a dívida do cartão de crédito ou do cheque especial e prefere estar pagando com juros menores e com parcelas menores do que pagar os juros exorbitantes do cartão de crédito e do cheque especial, né, professor? Exatamente. Esse é porque às vezes você paga a dívida com o juro que você ia pagar no cartão mensal. Você paga no tempo, né? 2, 3 parcelas com juro de um mês. Então, às vezes é mais negócio. Agora, de novo, tem que ter o controle, o caderninho do que está gastando, do que não está. Tem mês que realmente olhar para frente, né? Vai ter mês no ano que você vai se apertar e se você prestar atenção, Wilson, sempre são os mesmos meses, ano a ano. Então, você já se prepara para essa sazonalidade, esse momento de, né? Sempre tem os mesmos meses, sempre com algumas despesas extras que entram Então, é esse controle, porque às vezes a gente é muito pego de surpresa. Aí tudo bem, como você falou, uma doença, uma coisa, uma emergência e tal. Mas gastos extras tem né? Anos que todo mês vai acontecer aquela coisa ali. Então, muito bem. Né? Você tem que se programar. Todo mês, por exemplo, eu tenho uma assinatura de um software que é mais cara, mas é mês de abril. Eu tenho que me programar para todo mês de abril, todo ano, renovar essa assinatura. Perfeito. Quer dizer, uma programação. Então, isso que eu estou falando, né? Perfeito, uma programação para aquele momento, para não ficar apertado, né? É isso, Exato. Educação financeira, que é coisa que a gente está fazendo aqui, o senhor faz isso com muita propriedade, não só para mim, mas para as outras pessoas também. Já vi gente aqui que já se programou, o Marquinhos, por exemplo, aqui, pegou suas dicas, ele estava aqui me comentando aqui agora, não é isso? Já saiu, tá zeradinho, tranquilão, graças às suas informações. Importante, muito bem. Muito bem, muito bem. Professor, vamos lá, então falta só agora o Barba pegar essas dicas, viu, Barba? Tá difícil, viu, Barba? Pegar as dicas com o professor. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, professor, tem live hoje, tem informações importantes. Coloca aí o @ChicoRosário _ para quem quiser entrar com o professor aí em contato com ele. Sexta-feira, eu tô reforçando, quer saber mais um pouco, quer dar sugestões. Sexta-feira tem a live de manhã, 10 horas, sobre economia, negócios e investimento. E daqui a pouco eu estou soltando, quem puder responder um quadrinho de perguntas aí no meu Instagram. Legal, vai boa. Vai ter pergunta para o pessoal participar. Muito bem. E dar sugestões, claro. Legal. Professor, um abraço grande, boa semana, saúde, sucesso, com muita economia e muita presteza que você faz aqui com muita propriedade. Obrigadão pelo carinho e até a próxima. Obrigado. Até boa semana tarde. que vem. Tchau, tchau. Muito bem. Professor Francisco Rosário explica pra gente prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno. Muito bem.